E hoje a Polícia Federal finalizou as investigações sobre o desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é um dos indiciados. Ele é suspeito de desviar dinheiro de emendas parlamentares para a pavimentação das ruas de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, quando era deputado. O município é comandado pela irmã do ministro de Lula, Luana Rezende. No relatório enviado nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal, a PF lista os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, Juscelino Filho negou as acusações e comparou o indiciamento da Polícia Federal às ações da Operação Lava Jato. Abre aspas. O indiciamento é uma ação política e previsível que parte de uma apuração que distorceu premissas, ignorou fatos e sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. Fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Quero ouvi-lo aí a respeito desse pedido de indiciamento da Polícia Federal. Temos falado tanto aí sobre o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ministro dos Cavalos, né? Tem muito o que explicar. Será que ele fica nesse governo? Cai? Qual é a sua avaliação diante agora dessa decisão da Polícia Federal de indiciar o ministro do Lula? Gostei do ministro dos Cavalos, Paula. Boa noite para você, Ana, querida, meu irmão Augusto, Piotr, meu amigo, boa noite para quem nos acompanha. Paula, é difícil até para quem conhece a história do PT, dos governos do PT, para quem conhece a história política brasileira desde a redemocratização, explicar como Juscelino Filho ainda é ministro de Estado. É difícil. Em qualquer governo, até no governo Dilma Rousseff, que assumiu com a árdua tarefa de demitir 7 ministros em pouquíssimo tempo, porque todos eles estavam envolvidos em ações pouco republicanas, vamos resumir assim, o Juscelino Filho permanece no governo. Ele já demonstrou a sua incompetência logo na largada, porque era um tempo em que o governo Lula estava preocupado com o genocídio Yanomami. Aliás, a morte dos Yanomamis só piorou. Infelizmente, eles continuam morrendo, aliás, em escala maior no governo Lula. Mas assumiu com essa agenda e o Juscelino Filho, como ministro das Comunicações, esse é o nome oficial, mas ele é sim o ministro dos Cavalos, a gente já chega lá. Ele mandou chip de telefone celular para a terra Yanomami, onde evidentemente não tem sequer sinal para celular. Ali ele já demonstrava a sua incompetência. Na sequência, ele conseguiu mandar utilizar dinheiro público, dinheiro de emenda parlamentar, né, para redutos onde ele tem fazenda. E é por isso que ele é acusado também pela Justiça, né, pela Procuradoria, primeiro pelo Ministério Público, mas também investigado pela Justiça. Além disso, ele voou nas asas da Força Aérea Brasileira, com dinheiro nosso, dos pagadores de impostos, para um evento de cavalos. Ele é apaixonado por cavalo e a única grande obra dele no Congresso Nacional foi instituir o Dia do Cavalo. Na Câmara dos Deputados é o dia 15 de agosto. Entre outras irregularidades que agora começam a aparecer com empresas estatais, companhias estatais. É muito difícil explicar a permanência de um ministro que não é do PT, cujo partido trai o governo o tempo inteiro, o União Brasil, é muito mais próximo daquele centrão, é muito mais próximo do PL, mas o Juscelino Filho continua ministro. Até agora ninguém conseguiu explicar. Vamos esperar mais um tempo, talvez até ele ser preso. Vai ser um caso inédito de ministro ser demitido depois de ser preso. Pois é, Piotr, ainda ontem houve o Antônio Rueda assumiu a presidência do União Brasil, partido de Juscelino Filho, que esteve ontem nesse evento aí da troca de comando, vamos dizer assim, do União Brasil. Como é que você entende, avalia o interesse aí do União Brasil em manter ou não o nome de Juscelino Filho à frente dessa pasta, diante agora do posicionamento da Polícia Federal? Mas o posicionamento da Polícia Federal é só uma consequência de uma série de escândalos os quais o Juscelino protagonizou. Aqui é só quase que uma formalidade.
O escândalo político, e político, obviamente, tem um olhar um pouco mais aguçado. Aquilo já estava trazendo prejuízos ao partido. O que chama atenção é por que o partido até agora não tomou uma decisão. Quem segura Juscelino Filho no cargo de ministro? O presidente Lula ou o partido? Porque, vamos lá, levando-se em conta, de novo, eu vou repetir, acho que a parte que mais chama atenção, todos os escândalos são públicos, conhecidos e chamam a atenção. A formalização agora de uma investigação e um processo por parte da Polícia Federal, bom, é só uma consequência de o que a gente estava vendo. Ou estava esperando que a Polícia Federal fosse absolver. Não tem nada aqui contra esse sujeito. Não, até porque o escândalo ia ficar. E do ponto de vista de imagem pública, que é uma coisa que interessa aos políticos, independentemente do desfecho que poderia ter na Polícia Federal, e neste caso é ruim, é negativo, você já tinha um estrago de imagem. Agora, quem segura? Em qualquer outro governo, Augusto vai se lembrar muito bem, o ministro pedia para sair para se dedicar à sua defesa. Essa era a frase que todo advogado de acusado no governo usava. Olha, ele não se declara culpado, muito pelo contrário, vai usar o tempo para provar a sua inocência. Era quase uma frase pronta. Todo mundo punha aspas e só dizia quem era o que tinha dito naquele momento. Neste momento, agora, neste governo, não. Ou não se fala absolutamente nada e continua no cargo, ou simplesmente, faz que não existiu, o que é pior ainda. Até que agora temos, convenhamos, um desfecho que merece agora, obriga o partido a se manifestar. E o governo também. É uma investigação. Pelo menos que se o ministro não teve esta decisão que o governo tem, vá lá se dedicar à sua defesa. Por quê? Agora, vamos lá, né? Qual é o histórico do presidente Lula para estar no poder hoje, levando-se em conta tudo o que aconteceu na eleição de 2022, ou a história do CEP, as 3 instâncias que o condenou, que o condenaram, perdão, e levando-se em conta tudo também que levou ao poder por decisões do Supremo, essas coisas todas. Como é que um ministro desse vai dizer para o presidente Lula, não, imagina, eu estou num governo... Não, o que começa errado nunca fica melhor. É a cena que eu vivo imaginando, né? O Lula chamar algum ministro para dizer que será demitido por corrupção. Aí não dá, né? Aí o ministro pode dizer, não, então vamos sair os dois. Vamos sair juntos aí, porque o senhor não pode falar isso. A capivara é maior. O PT sempre foi generoso nesse aspecto. Ele rouba em parceria com pessoas de outros partidos. Foi assim no Mensalão, foi assim no Petrolão e em vários outros escândalos. Agora, eu estou vendo aqui, a Paula pode confirmar, ele está sendo investigado por crimes cometidos antes de ser ministro. Sim. Quando ele era deputado. Deputado, quer dizer, era um político municipal corrupto, virou deputado corrupto e agora é um ministro corrupto. É mais que previsível. Agora, os órgãos que devem investigar, oferecer informações sobre pessoas que o governo vai nomear, não sabiam disso. E não estamos contabilizando aqui o que ele fez depois de assumir. O Ministério das Comunicações é poderoso. Não é um ministério que existe aí para enfeitar, né, a esplanada dos ministérios e para você ter o apoio, para o presidente ter o apoio de uma bancada. Ele distribui concessões aí de rádio, televisão, é poderoso. É um instrumento de corrupção e próprio para um Juscelino, no caso do Lula. Mas esta conversa vai terminar daquela maneira, se é que a Polícia Federal vai investigar com a mesma insistência com quem investiga inocentes, né, que não votaram no Lula. Porque o Juscelino vai acabar saindo, como é que é? Eles pedem para ser, foi exonerado a pedido, aquelas coisas. Sim. Nunca é demitido. E o PT não demite, porque como é que quadrilha vai demitir alguém? Ana, deixa eu aproveitar o gancho do que disse o Piotto, né? Quem interessa manter aí Juscelino Filho no poder, porque ele não é, me parece, não é da cota da primeira-dama. Então, essa parte, isso não é. Então, a quem interessa
mantê-lo aí diante de tantos indícios, né? Lembrando que essas suspeitas recaem em relação a obras que foram executadas lá em Vitorino Freire, no Maranhão, que é uma cidade pequena que é comandada pela irmã do Juscelino, a Luana Rezende. Houve ali uma pavimentação de uma estrada e a suspeita é que então Juscelino Freire teria enviado emendas enquanto era deputado federal para pavimentar uma estrada que beneficiaria a família. Coincidência, Paula, coincidência. Engraçado, né, que o ministro, o Piotto, disse, vocês estavam falando que antigamente, quando havia alguma acusação, né, infundada ou não, o político ele dizia, não, vou me afastar, estou renunciando ao cargo para que as investigações prossigam, para que a minha defesa seja feita, vou provar minha inocência, enfim. Até lembrei do ex-presidente da Caixa na administração do presidente Bolsonaro, Pedro Guimarães, que quando algumas mulheres o acusaram de assédio sexual, assédio moral, ele imediatamente, no mesmo dia, ele disse, vou me afastar, não quero trazer nenhum barulho para o governo que está fazendo um excelente trabalho e vou provar a minha inocência, e assim foi. Isso não acontece mais. Agora, é curioso que o ministro Juscelino Filho, que vocês estavam falando, o Silvio estava falando, é apaixonado por cavalos, né? Mas é engraçado que só é apaixonado por cavalos caríssimos, porque o Caramelo, que ficou 5 dias lá no telhado, na tragédia no Rio Grande do Sul, não sei se o ministro falou alguma coisa, não. Mas, Paula, a pergunta é de que, diante disso tudo que nós estamos vendo, ele que foi acusado, essa investigação vem da vida dele antes de se tornar ministro do Lula. Eu fico perguntando onde estão os ministros do Supremo Tribunal Federal para colocar ordem na casa, digamos assim, não que nós queiramos que eles interfiram em outras prerrogativas da Polícia Federal ou da PGR ou do Legislativo, não, longe disso. Mas, né, já que essa é a jurisprudência, esse é o modus operandi do Supremo Tribunal Federal, pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Nenhuma palavra de nenhum ministro, eu procurei aqui, talvez eu não tenha pescado, vocês podem me avisar se há alguma palavra de algum ministro dando 48 horas, 72 horas, ou simplesmente dizendo que esse ministro tem que sair ou outro ministro tem que ficar, porque foi assim durante 4 anos da administração do presidente Bolsonaro. Piotto, para fechar. Não, só para voltar na questão da saidinha, até quando nós estamos falando de outras questões que também envolvem processos e tudo mais, o que o Supremo vai julgar neste pedido agora apresentado pela OAB é se a saidinha tem o que eles chamam de caráter processual, caráter penal. O caráter penal seria, por exemplo, alterar uma punição. A punição, por exemplo, para determinado crime é de 10 anos, passa a ser de 15 anos. Neste caso, a lei brasileira é muito clara, você não pode retroagir para punir. Só que a saidinha não mudou pena de nada, não aumentou pena de nada. Tanto é processual, e esse é o entendimento que eu suponho deveria prevalecer no Supremo, como prevaleceu no Congresso Nacional, inclusive na comissão que julgou antes para saber se era inconstitucional, é que o preso, neste momento, passa a ter ali a possibilidade de sair, mas ele volta para cumprir a pena, não mexeu na pena dele. Então, quando o ministro do Supremo, no caso André Mendonça, que deu esse entendimento de uma forma provisória, isso tem fundamentação penal? Não tem, ministro, é difícil convencer, porque é apenas uma questão de como aquela pena está sendo cumprida. Até outro dia, havia uma permissão, se houvesse bom comportamento, de sair por alguns dias e voltar. Qual é o entendimento do parlamentar? Olha, essa saída prejudica a segurança do país, então não pode mais. Cumpre a pena até o fim. A medida aprovada no Congresso não altera, por exemplo, progressão de regime. A progressão de regime está prevista penalmente. Então, é difícil entender como que o Supremo vai sustentar, do ponto de vista lógico da lei, que isso pode ser, isso seria uma regressão e não pode regredir para punir, ou seja, não pode retroagir para punir. Só para deixar claro o que o Supremo vai se debruçar nesse momento.
ignorando o entendimento que foi muito claro do Congresso Nacional. Na Câmara, no Senado, ou seja, a votação foi por esmagadora maioria. E o cinismo, né, do cara. Isso aqui é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não prendeu nenhum inocente. Só prendeu culpados. Só prendeu culpados. Não tem um dos presos que possa dizer, não, eu fui preso injustamente, como ocorre agora e com frequência. Aí ele vem, olha só no que estão tentando transformar a Lava Jato, numa referência que salva. Sim. Quem é investigado como investigou a Lava Jato, é inocente. Não, a Lava Jato só prendeu culpados. Não tem um inocente, começando pelo Lula.